E aí pessoal, beleza? Quarta-feira. E quarta-feira é dia de dica de pescaria. Diferente, ok? O tempo não está muito bom para a gente ir para o mar para pescar, mas já tem muito tempo que eu estou querendo fazer um vídeo sobre a esse respeito, ok? É sobre como você usar o seu barco, ok? Tranquilamente, como você aproveitar o máximo do seu barco, ok? Como muita gente sabe, ele é mais difícil de pilotar do que um carro. O carro, você tem mais controle do carro do que você tem do barco, porque o fator número 1, barco não tem freio. Barco não para, tipo, se não tem um lugar aqui que eu vou pisar, eu vou apertar e ele vai parar de uma vez. No barco você depende da correnteza, você depende do vento, então você fica mais restrito. E como você dominar esses movimentos? Muito fácil, você vai tirar um dia off, vai pegar o seu barco, vai colocar na água, um dia durante a semana, e você vai treinar todos os movimentos que você precisa fazer com o seu barco, ok? Isso é muito importante, porque no final de semana, quando está cheio de barco, é muito difícil você controlar todas essas manobras. E o mais importante, você tem que pilotar para você e pilotar para outra pessoa, porque você não sabe qual os skills que essa outra pessoa tem. E hoje a gente vai tocar bastante a respeito disso. A gente vai tocar no assunto como você entrar no intercoast, ok? O intercoast é como se fosse a 95 dos barcos, é como se fosse a highway, a BR dos barcos. E ali existem regras, não é você pode navegar do jeito que você quer, não. Existem regras, ok? E se o policial te parar e você falar para o policial que acabou de comprar o barco e não sabia isso, não vai te livrar do ticket de jeito nenhum. Ele não vai receber isso como, pelo contrário, ele vai te dar um ticket para você lembrar disso e para você contar para os seus amigos, para seus amigos também não cometerem o mesmo erro, ok? Então hoje a gente vai tocar em vários desses pontos. Acompanhe a gente até o final do vídeo, muito importante, ok? Principalmente se você está pensando em comprar barco, se você acabou de comprar barco, esse vídeo é especialmente para você. E mais uma coisinha, ok? Se você não está inscrito ainda no canal, que a maioria dos views do nosso canal, a maioria das pessoas não estão inscritos, ok? Mais de 70% não está inscrito no canal. Então eu gostaria de, se você gostar do vídeo, se você gostar do projeto da gente, que o nosso projeto é ensinar a pescar e aprender técnicas novas e compartilhar com vocês. Se inscreva no canal, dê um like, aperta o sininho, que toda semana, toda quarta-feira a gente está colocando vídeo novo. E você vai receber a notificação e você vai aprender alguma coisa. E se você quiser compartilhar alguma coisa também que está dando certo para você, compartilha nos comentários. Eu vou adorar aprender com você. Todo barco é responsável pelas suas ondas. Como vocês podem ver, ali naquela placa ali, ó, está indicando que é slow speed, que é minimal wave. Então significa que você tem que ir bem devagar, não fazer nenhuma onda. Se você passar rápido aqui e a onda que o seu barco fizer estragar algum desses barcos e a pessoa acionar você na justiça, você vai ser responsável para poder pagar o estrago que você fez com a onda do seu barco. Então por isso que existem essas placas. Então é muito importante você navegar devagar, prestando atenção nessas placas, porque tem certas placas, por exemplo, que determinado tempo do ano que você tem que andar devagar num ponto que em outro tempo do ano você pode correr até 25 milhas por hora. Então é muito importante que você esteja sempre atento a essas placas, que, como eu disse, se o policial te parar, ele não vai aceitar eu não sabia ou acabei de comprar o barco como desculpa. Pela lei marítima, todo barco é responsável pelas suas ondas, então você tem que tomar muito cuidado, que além da multa, você ainda pode receber um processo e ter que pagar vários barcos. Como a gente já viu casos aqui, da pessoa passar rápido num lugar onde estava estacionado vários barcos, assim como está aqui nessa marina, e quebrou vários barcos. E essa pessoa foi processada e o seguro dele teve que arcar com toda essa despesa. Significa que se ele precisar de seguro de novo para o barco dele, ou vai custar muito caro,
ou então nenhuma companhia mais vai aceitar fazer seguro para ele. Então sempre tenha isso em mente, ok? Quando você estiver passando num lugar, se está escrito que é no waves, que não é para fazer onda, que tem que ir devagar, vai devagar. Isso vai te evitar entrar em problemas, ok? Como eu disse para vocês, que vocês têm que prestar atenção em todas as placas. Por exemplo, essa placa aqui, ó, está dizendo Slow Speed Minimal Waves, finais de semana e feriados. Já nos outros dias, durante ou então mais cedo, que não seja final de semana, lá, ó, 25 milhas por hora em outros tempos, ok? Lá, antes, entre 10 da manhã e 6 da tarde, mínimo, tem que dirigir devagar. Fora desse tempo, 25 milhas por hora, ok? Então é muito importante você saber toda essa informação, ok? Para você não entrar em problema. O Entrecurso pra gente é o canal principal da gente aqui do South Florida, ok? Esse canal ele praticamente atravessa a Flórida toda. Isso aqui para barco é como se fosse a 95 do barco, ok? É como se fosse uma avenida movimentada na cidade. É o lugar onde tem mais movimento, principalmente nos finais de semana. E se tem muito movimento, então você tem que pilotar com cuidado redobrado para você e para os outros barcos, porque talvez você tenha mais um pouco de noção, mas tem muita gente que não tem noção nenhuma, tem muita gente que acabou, que é a primeira vez que está pilotando um barco, porque como vocês sabem, aqui nos Estados Unidos, se você nasceu antes de 82, você só precisa ter uma carteira de motorista para poder pilotar o barco, e tem muita gente sem noção, pilotando na água, tem muita gente que acha que pode fazer o que quiser na água, quando na realidade não pode. Então quando você estiver entrando aqui, é como se você estivesse entrando numa avenida. Você vai olhar para os dois lados, ok? Você vai prestar atenção nos barcos que estão vindo de um lado, os barcos que estão vindo do outro. Se você precisar parar um pouco para poder ter acesso, você faça isso, para evitar um acidente, ok? Porque normalmente acidentes em barco são acidentes sérios. Normalmente as pessoas se machucam, às vezes pode ser até fatal. Então tenha isso sempre em mente. Se você é o capitão do barco, se você é o piloto do barco, todas essas pessoas que estão dentro do barco com você, todas essas vidas estão na sua mão. Porque no barco, quando tem um acidente, não é como num carro, que você empurra para o acostamento, as pessoas descem e vão para o acostamento esperar uma ajuda. No barco não, se tiver um acidente, quebrar o casco, furar o casco, o barco vai afundar. Se as pessoas não estiverem preparadas para isso, isso pode ser uma coisa muito trágica, ok? É muito importante que a gente fale sobre o fator seguinte, salva vidas, ok? Se você tem 10 pessoas no seu barco, você precisa ter 10 salva-vidas. Para cada pessoa que está dentro do barco precisa ter o seu próprio salva-vida. E é muito importante também que você tenha salva-vidas para crianças. É esse tipo de salva-vida que eu estou falando para vocês, ok? Tá vendo que ele tem a informação dele aqui. Ele tem duas alçazinhas. E um fator muito importante que eu tenho em todos os meus life vests, em todos os meus salva-vidas, em todo o meu equipamento, tudo que está no meu barco, como vocês podem ver, tem o meu telefone e tem o nome do barco, ok? Isso é muito importante num caso de naufrágio, num caso de alguma coisa assim, porque se as suas coisas boiarem na água, a correnteza vai levar para algum lugar. E se eles acharem alguma coisa com a sua informação, eles vão saber que o seu barco ou você está por ali. Então vai ser mais fácil eles te encontrar. Então tenha isso sempre em mente, ok? O seu telefone ou o telefone de um outro contato, um contato de emergência, ok? E você tem o nome do barco, porque assim vai ser muito mais fácil o socorro chegar até você. Isso você tem que saber aqui na sua cabeça. É a parte mais alta do seu barco. Não do seu barco na terra, mas da linha da água até a parte mais alta do seu barco. Porque quando você encara algum tipo de ponte, ok? Tem pontes que abrem e tem pontes que não se abrem. Então, como que você vai saber se o seu barco vai passar debaixo dessa ponte? Sabendo a altura do seu barco. Quando você sabe isso você tem que saber na sua cabeça, não, tipo, nem que você tenha que medir, ou então você fazer algumas marcas, principalmente nas pontes que você passa sempre, porque senão você vai bater o seu barco debaixo da ponte.
E isso aí é um problema gigante. Por exemplo, um macete que eu tenho nessa ponte aqui, que eu uso muito essa ponte aqui, eu já marquei as madeiras ali daquela ponte. Então eu sei até qual o máximo aonde a água pode chegar que eu vou passar debaixo dessa ponte. Mas eu sei o número da altura do meu barco, ok? Que isso é muito importante. Mas, como eu disse para vocês, se você usa muito o mesmo caminho, se você usa muito a mesma ponte, então começa a fazer esses detalhezinhos, ok? Se a água estiver no terceiro pau aqui, quanto que eu tenho de altura para a ponte? Se a água estiver nesse pau, quanto que eu tenho de altura? Assim, quando você chegar de longe, você já vai saber que você realmente cabe debaixo daquela ponte. Aí, como vocês estão vendo aí, ó, tem 1, 2, 3, 4. Igual, por exemplo, o meu barco, ali no terceiro pau de baixo para cima, eu sei que se a água estiver batendo ali, eu consigo passar debaixo dessa ponte. Okay? Então, se você usa a mesma ponte sempre, tenha isso em mente, ok? Faça uma marca no seu caminho. Conheça os seus caminhos, ok? Para você poder navegar tranquilo. Ok, um outro fator muito importante é você saber qual o mínimo de água que o seu barco navega. Quanto de profundidade que você precisa para o seu barco navegar. Igual, por exemplo, ali na nossa frente a gente tem um sandbar, ok? Que é um banco de areia. Primeira coisa, você precisa saber que hora que vai estar o mar alto, que hora que a corrente vai estar baixa, ok? Por exemplo, se você sabe isso, você vai movimentando o seu barco quando você já está parado ali no banco de areia, para você não ficar estoque lá no banco de areia, para você não ficar agarrado lá no banco de areia. Porque quando você está se divertindo ali com os seus amigos, se você parou muito perto do banco de areia e a maré for abaixando, o seu barco vai ficar preso no banco de areia. E isso pode te custar muito dinheiro, principalmente se o seu barco for com motores inboard, ok? Pode empenar aquela parte ali de baixo, estragar as hélices, e isso é muito caro para consertar. Então sempre quando você vir para o banco de areia com seus amigos, passar o final de semana, ok? Sempre tenha isso em mente, que você tem que estar sempre atento à maré alta e à maré baixa. De acordo com a maré, você vai mudando o seu barco. Agora a gente está preparando para entrar no mar, ok? E quando você está entrando no mar, você tem poucos segundos para decidir como você vai atacar o mar, ok? De acordo com a corrente. Se o mar está entrando, se o mar está saindo, nem sempre você entrar devagar significa que você está fazendo a coisa certa, significa que você está entrando do jeito mais correto, do jeito mais seguro, ok? Então todos esses detalhes vai determinar a sua entrada no mar. Então isso é uma decisão que você tem que tomar meio rápido. Quando você chegou, determinou, viu como que o oceano está se apresentando para você, você vai determinar como você vai atacar o oceano, ok? Tenha isso sempre em mente. Já determinei, já vi que o mar está entrando, então a gente vai botar um pouquinho de speed e vamos atacar o mar. Vamos lá. O fator mais importante, ok, é que você quer sempre estar olhando para a onda, ok? Você nunca quer receber essa onda de lado. Então se você vê a onda vindo, você vai estar com seu barco apontado para ela, ok? E quando você estiver navegando de volta, você quer estar um pouquinho atrás dessa onda, ok? Você não quer diving com essa onda. Então você tem que controlar o seu speed para você ficar um pouquinho atrás dessa onda para poder você navegar bem tranquilo, ok? Então presta bastante atenção aí para vocês verem como a gente está apontado para frente das ondas, a gente está dando de frente com as ondas, ok? Um fator importante quando você quer dock em alguma marina, ok? Você vai observar se a marina está limpa para te receber. Por exemplo, se tiver um barco ali na frente e um outro atrás, aí você tem uma situação que você tem que fazer tipo uma baliza, ok? Seu barco é 30 pés, o espaço que você tem é tipo 5 pés, entendeu? De espaço ali, você não vai conseguir fazer, entendeu? Porque você tem que levar tudo em consideração. O vento, a correnteza, ok? E você quer trabalhar tudo isso a seu favor.
e sempre esteja de frente para a correnteza, ok? Nunca junto com a correnteza. A correnteza que está me levando pro dock, ó. Eu vou chegar no dock aí tranquilamente, ó. A correnteza me levando pro dock. Aí o que eu vou fazer? Eu dou uma aceleradinha para trás para frear. Pronto. Estou estacionado, ok? Então sempre tenha isso em mente. Usa todos os elementos que você pode ter a seu favor, ok? Como vocês podem ver, ó. Daqui do dock eu não vou sair, porque a correnteza está puxando para cá. Então a tendência é me empurrar para o dock. Então sempre tenha isso em mente. Say hi to Brasil! No barco existe o BUI, que é a mesma coisa de DUI, que é dirigir o barco sob influência de álcool. Então, se aquele policial visse alguma coisa suspeita naqueles barcos que parou, ele ia parar e a pessoa ia tomar um BUI, que é a mesma coisa de um DUI. Então tenha sempre isso em mente. Quando você sair com os amigos para passar um dia na água, ok? Tenha uma pessoa que vai pilotar o barco, que não vai encher o caneco. Valeu? Não se esqueça do sorteio dessa vara de pescar, ok? Essa vara você não vai encontrar ela em nenhuma partilheira para comprar, porque ela foi feita especialmente para você. E eu quero ter o prazer de sortear você nesse sorteio. Você precisa estar inscrito no nosso canal no YouTube, Pesca Mares, Capitão Alex, e você precisa share o nosso vídeo em alguma das suas plataformas, como no Instagram ou no Facebook, ok? E boa sorte! E espero te entregar essa vara no dia 13 de abril.